Programação do Pinga Fogo. Estou recebendo nessa manhã de quinta-feira a advogada Simone Martini para a gente bater um papo sobre diversos assuntos. Aqui no rádio a gente fala de assuntos locais, assuntos paroquiais, mas a gente tem também assuntos a nível de Brasil para falar. Aliás, falar de poder público e segurança, esse assunto veio à tona essa semana por conta daquela operação, aquela mega operação da Polícia Militar e Civil no estado do Rio de Janeiro, que resultou na morte de pelo menos 121 pessoas. 4 policiais, e muitos bandidos, outros da comunidade onde foi invadida pela polícia para essa mega operação. E depois de tudo isso, as imagens, claro que são fortes quando a gente vê de corpos, do número de mortos e tudo mais, repercute no mundo inteiro. Só que aí vem uma discussão política em cima disso também. O governo federal tinha que ter sido acionado, comunicado, tinha que ter autorizado uma operação como essa. O governador do estado de Janeiro meio que peitou o governo federal ou disse o seguinte: não preciso do governo federal, minhas forças de segurança conseguem dar conta do recado, vão para cima, precisamos combater o crime, as facções, principalmente o Comando Vermelho. E aí dá muita margem para discussão política em cima do assunto segurança. Simone, bom dia. Bom dia, Juliano Pinga. Seja bem-vinda mais uma vez à nossa programação. Muito obrigada. Bom dia a todos que estão nos escutando, que estão conectados no rádio, 91.5 e também no YouTube. É sempre um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar sobre os assuntos que estão acontecendo aqui no Brasil e em toda a nossa região. Muito obrigada. Pois é, viu, Simone? E só reforçando que na nossa página no Facebook o pessoal pode nos acompanhar. Então é rádio, no site, pode ouvir e assistir, no Facebook, no YouTube, na Twitch, nos aplicativos agregadores, na tal da Alexa, pode chamar lá, Radiosnet, Pinga Fogo FM, nos ouve também, nos acompanha. E ainda por onde? Pelo aplicativo da Pinga Fogo no celular. Então, assim, não tem desculpa para não nos acompanhar, seja com imagens ou só o áudio da nossa programação. E esse assunto do Rio de Janeiro agora gera uma discussão política em cima de todas essas ações. Segurança pública. Quem tem que comandar é governo federal, os governadores alguns deles discordam do governo federal querer tomar conta de tudo, tirar uma certa autonomia, mas aí tem os municípios com as guardas municipais também. É uma briga de gigantes, né? É uma briga de gigante. E dia 28 agora teve essa mega operação lá no Rio, que foi... tivemos a perda aí de 4 policiais, muitos outros civis mortos. E assim, foi uma operação vergonhosa, eu quero dizer, não a operação. Ela não é a operação, a vergonha é saber que o Estado tem que intervir porque o narcotráfico, porque esse o Comando Vermelho, PCC, está tomando conta de uma região, né? É uma vergonha, na verdade, ter deixado chegar a esse ponto, né? É esse o ponto que eu queria chegar. Uma vergonha o Estado já não ter intervido antes, já não ter feito uma política de intervenção mais precisa, mais permanente, políticas permanentes ali na região para conter toda essa situação. São importantes essas operações? Sim, elas são importantes. Só que se não tiver aquela política permanente, ou uma prevenção, ou uma inteligência integrada, não vai funcionar só fazer essas intervenções repentinas e momentâneas. Pontuais, né? E que acaba, infelizmente, pessoas de bem acabam sofrendo em meio a tudo isso, né? A operação, vale lembrar, tem até alguns meios de comunicação que às vezes a gente ouve, parece que os culpados das mortes, os culpados são as forças de segurança. Mas vale lembrar que as forças de segurança, os policiais, eles andam armados por conta do seu trabalho. Quem tá errado é o bandido armado. Exatamente. Começa por aí. Então, assim, toda essa operação, número de mortes, não é por conta da polícia estar fazendo o seu trabalho. É por conta da bandidagem, é por conta do crime. Então, assim, o primeiro e maior responsável por tudo isso
uma situação como essa são os criminosos e não a polícia. Ô, Juliano, sabe o que é triste? É triste saber que os criminosos estão mais bem armados que a polícia. Isso é triste. É triste Também. saber que eles têm mais fuzil, que eles têm os drones, enquanto a polícia ela não está com esse amparo. A polícia ela precisa estar bem amparada. Ela precisa ter esse material que vai combater esse crime organizado, que vai combater esses bandidos. E o Estado ele precisa fazer isso, ele precisa fortalecer melhor a polícia, ele precisa dar amparo para a polícia para ela poder fazer esse trabalho de contenção aí contra esses bandidos que estão tomando conta ali do Rio de Janeiro, de São Paulo, o PCC, o Comando Vermelho, são realmente são parte de narcoterroristas, vamos dizer assim. Enquanto não tiver esse apoio do governo, esse apoio do Estado, a polícia não vai conseguir conter. Então, eles precisam desse respaldo urgente para conseguir conter o quanto antes e evitar essas mortes. Sabe, eu estava vendo um vídeo ontem mesmo de um tenente, que ele é lá de Sarandi, é o Tenente Hélio. Inclusive, um vídeo maravilhoso, bem fundamentado, com palavras magníficas. E ele fala algo assim que é realmente o que aconteceu. Ele falou assim, sabe, gente, é triste saber, é uma vergonha saber que os bandidos estão mais bem equipados que a própria polícia. E é mesmo, é triste saber que não está tendo uma educação de base, uma educação de qualidade, para que os jovens tenham oportunidade, para que eles não vejam o crime organizado como solução. Como algo vantajoso para eles, né? Então, realmente, é triste ver tudo isso, é vergonhoso ver tudo isso. O crime pode, para muitos jovens, principalmente, aí a gente fala Rio de Janeiro, São Paulo, mas principalmente Rio de Janeiro, o crime acaba... para os jovens lá são colocados assim que o crime é muito mais vantajoso do que é muito melhor você ser o criminoso do que um cidadão de bem. Ele é muito mais vantajoso. Tá passando, né, pros jovens, né? Infelizmente. Graças a Deus a gente pode dizer que aqui na nossa região a nossa realidade é diferente. No estado já é diferente e aqui na nossa região também, né? Hoje as forças de segurança elas têm controle. Lá no Rio de Janeiro principalmente, tem locais que realmente forças de segurança não entram a não ser como operações dessa forma. Aqui na nossa região, mas a nossa cidade é pequena, Juliana, então por isso que não tem. Mas a gente já ouviu lá atrás dizendo, tal bairro a polícia não entra. Aqui entra, aqui passa, aqui vai todo dia, é polícia civil, é polícia militar. E nós temos uma vantagem das guardas municipais. A Guarda Municipal de Sarandi, ela foi implantada e algo que colabora muito com a Polícia Militar lá na cidade, principalmente Polícia Militar. A Civil vem na parte da investigação, mas com a Polícia Militar. E ontem a gente falava até da Guarda Municipal de Maringá. A Guarda Municipal de Maringá, ela existia, mas era como se não existisse. Porque ela não tinha... como eu posso dizer, ela não tinha o apoio da administração aqui para ela ter o poder de guarda e fazer o seu papel. A partir do momento em que mudou a administração e hoje temos o delegado Luiz Alves como secretário de Segurança em Maringá, o trabalho da Guarda Municipal ele aumentou tanto e ele melhorou tanto que hoje a gente pode dizer que o trabalho da Polícia Militar, e não é desmerecer a Polícia Militar, mas valorizar o trabalho da Guarda. A Guarda, em muitos pontos, ofuscou a Polícia Militar. É um apoiando o outro. Isso. E o trabalho em conjunto tem muito mais resultado. Inclusive, a Guarda Municipal de Sarandi, ela é simplesmente fenomenal. Ela tem realmente uma representação no estado inteiro. Ela é reconhecida no estado do Paraná inteiro por ter esse trabalho muito bem feito lá na cidade de Sarandi. Bom, você é de Sarandi. Isso. Eu sou de Maringá. E eu confesso que nós passamos bastante tempo com uma inveja danada de Sarandi, da Guarda Municipal. A Guarda Municipal de Sarandi, inclusive, dá curso, dá armamento, ela forma outras guardas. Então, eles são, assim, fazem um trabalho exemplar lá em Sarandi mesmo. E esse trabalho em conjunto é importante. Só que essa segurança toda e essa realidade que a gente vive, a gente não pode focar só em segurança. A gente tem que ir lá mais um pouquinho para trás. Na educação, como você mencionou aí, Simone,
lá no Rio de Janeiro, a educação, a estrutura física e tudo mais, ela não é tão bem cuidada como aqui, e por isso que a gente sempre cobra os cuidados com a educação, a molecada na escola com uma estrutura boa, de qualidade, para que eles possam entender que a escola é o melhor local. A escola não pode ser com uma estrutura que é um lixo, nem para os professores, para os profissionais e nem para a criançada. Eles precisam entender que a escola é o melhor lugar, depois da casa deles, é o melhor lugar para eles estarem e frequentarem. Por isso que a gente cobra muito. Criança tem que estar na escola tem que ser de qualidade, seja ensino municipal ou estadual, seja em Maringá, Sarandi ou Pai de Sandu. Então a gente precisa bater muito nisso, porque se a gente deixar tudo meio jogado às traças hoje na educação, futuramente nós vamos sofrer com essa questão da segurança também, Simone. É verdade. Juliano, tudo começa pela base. Quando a educação começa lá embaixo, lá quando você é bem pequenininho, quando você tem esse respaldo, quando você tem esse acompanhamento, a educação ela realmente transforma vidas. E não só a educação, como ter o apoio, ter geração de emprego, ter o apoio para a estrutura familiar ser completa e ter ali todo o respaldo que ela precisa. Então, assim, é uma construção, né? Quando você tem essa construção e esse apoio do Estado, realmente vai fazer toda a diferença para crescer indo para o caminho ali que a gente considera que é o correto. Né? O caminho do bem, né? É, o caminho do bem. O caminho do bem. A gente precisa mostrar, e principalmente para as crianças, que é pensando principalmente neles que têm cabeça ainda a ser formada, que o caminho do bem é o melhor. É verdade. Não é o caminho do crime. O caminho do crime é mais vantajoso, é dinheiro fácil. Não é. Só que uma hora a conta chega, né? A uma hora a conta chega. E cada dia que passa, a conta está chegando mais cedo para quem é do mundo do crime. Mais cedo. Jovem sendo morto e preso com 17 anos, 16 anos, 18 anos de idade, quando poderia estar pensando em começar uma faculdade, juntar o dinheirinho para comprar um carro, andar na boa. Começar um emprego novo. Eu poderia estar feliz, né, em querer melhorar a vida, em querer ir para o caminho do bem, e acaba muitas vezes vendo que está mais fácil o outro lado. E é isso que nos entristece, né? Infelizmente. Agora 9h06. Ô, Simone, falei aquela, Simone é de Sarandi, eu sou de Maringá. Eu tô na expectativa, mas essa é só para janeiro. Dia 1º de janeiro vai ser deixa eu ver o que, uma quinta-feira, é isso? 1º de janeiro, é isso, uma quinta-feira. No dia 2, uma sexta-feira, aqui em Maringá nós já vamos começar a receber o carnezinho do IPTU, com reajuste. O novo reajuste. Já temos que pensar em janeiro. Só que é o seguinte, quem é de Sarandi, e prepara o bolso também, viu? Quem é de Sarandi já recebe uma guia diferente para agora, novembro. É presentinho de Natal, novembro e dezembro, com essa oportunidade de pagar em novembro e dezembro, que é a taxa do lixo, né? Já chegou aquela guia? Já começou a chegar nas casas de Sarandi? Pra mim já chegou. Eu moro ali no Panorama, né? Independência Panorama ali, pra mim já chegou a taxa do lixo. Já chegou. Creio que essa entrega, eu acho que ela é rápida também, né? Ela é rápida. Já chegou para a maioria dos contribuintes de Sarandi? Ontem até perguntei para algumas pessoas, alguns falaram que já chegou, outros falaram que ainda não. Tá. E para mim chegou no valor ali de 1,17. Só que a lei foi considerada inconstitucional. Mas acredito que o município ainda não tenha sido intimado disso. Então, a guia do pagamento da taxa de lixo ainda veio a 1,17. Que é aquela lei que foi aprovada no finalzinho do ano passado. A lei que foi aprovada no ano passado, que baixava de 1,95 isso para aí teve um projeto 1,17. Substitutivo da Câmara para 1,36 e depois uma emenda modificativa, baixando ainda mais para 1,17. Para a comunidade é bom, óbvio. Para todo mundo, para todo contribuinte, quanto mais barato, mais em conta, melhor. Só que aí o prefeito de Paula acionou a justiça contra esse projeto, que seria mesmo inconstitucional, e a justiça julgou sim ser inconstitucional. Então o valor tem que subir de novo. Isso, declarou que a lei 474
de 2024 é inconstitucional. E agora vai voltar a cobrar a 1,95, que é da lei antiga, né? Por quê? Porque não teve o estudo de impacto financeiro orçamentário. Então, por isso que ela teve um vício ali formal no procedimento legislativo. Então, por isso que foi declarada inconstitucional. Ô Simone, e o contribuinte de Sarandi corre o risco de receber a guia com essa diferença ainda esse ano ou provavelmente não? Esse novo valor mais alto vai vir junto com o IPTU do ano que vem? Eu estava lendo a decisão ali, o acórdão do tribunal, e lá não está modulado os efeitos, ou seja, lá não está dizendo se a decisão ela vai ser retroativa ou se ela só vai valer daqui para frente. Quando o tribunal ele não coloca isso na decisão, geralmente o efeito se chama ex tunc, ou seja, ele é nulo desde o início, então deveria cobrar o 1,95. Porém, o município ele pode embargar dessa decisão, chama embargos de declaração, e perguntar ao tribunal, olha, como a gente já mandou os boletos a 1,17 para todo mundo, né, que já foi aprovada aquela lei na Câmara, se podia ser em 2 vezes, não mais em 5, como a gente já mandou o boleto, pedir para o tribunal esclarecer isso, se esse efeito vai ser ex tunc ou se ele vai ser ex nunc, ou seja, se ele vai começar a valer no ano que vem. Entendi. Isso pode ser feito. E o STF ele tem entendido que quando se trata de tributo municipal e quando há uma declaração de inconstitucionalidade, não deveria gerar uma cobrança retroativa. Então, provavelmente, eu acredito que esse ano nós vamos pagar a 1,17 e no ano que vem esse valor vai mudar. Aí o ano que vem o valor... O de 1,95. O valor normal, entre aspas, né? Só que assim, aí o que pode acontecer é fazer um novo estudo de impacto financeiro, ver realmente qual valor o lixo vai precisar ser cobrado para fazer uma nova lei. Tá, pode ser que aconteça da seguinte forma, eu vou te perguntar, esse ano se paga 1,17, o ano que vem vai se calcular 1,95, mas aí o prefeito, a administração apresenta aquele estudo de impacto, que foi o estudo feito na gestão anterior agora pelo prefeito Volpato, de 1,53, é isso? É 1,53 ou é 1,36? É algo nesse sentido. Apresentar esse estudo de impacto e aí dizer assim, tá vendo? Eu baixei o valor da taxa do lixo. Isso pode acontecer, né? Porque o estudo está pronto, pode ser utilizado. Era importante fazer um novo estudo. Bem fundamentado, realmente com a estimativa ali do gasto, porque a taxa ela é diferente do tributo. Então, quando nós falamos de taxa, o valor tem que ser o do serviço que vai ser prestado. Certo. Né? Então, é importante ter realmente um estudo bem detalhado do que vai ser gasto para realmente cobrar o que é devido, não nada mais e nada menos. Que o município, claro, não pode ter prejuízo. Só que o lixo não precisa lucrar. Exatamente. A prefeitura não precisa lucrar com o lixo. Não pode vir uma despesa a mais aí pro município, só que também não pode vir pro bolso do contribuinte. E sobre a forma de pagamento, os vereadores aprovaram em 2 parcelinhas. Até foi indagado pelo vereador, se eu não me engano, foi pelo vereador Bianco Yatai Menegazzi, que protocolar para ter uma emenda para o seguinte, 2 parcelas só para 2025, porque 2026 tem que voltar para 5 prestações. Os vereadores falam, não vamos mexer com... Corre o risco de o ano que vem eles quererem cobrar só em 2 parcelas? Teve esse questionamento, não foi colocado nessa lei de agora. Então, assim, aqui... Dá brecha para cobrar só em 2. Dá brecha, porque não foi já colocado, né? Não quiseram mudar isso aí, porque estava muito em cima da hora. Então, vamos ver como que vão ser as cenas dos próximos capítulos aí, né? Em Sarandi, o pagamento do IPTU normalmente começa em abril. Isso. É abril a primeira parcela? Normalmente é abril, normalmente, né? É lá no começo do ano. Livra um pouquinho, mas livra os primeiros 3 meses do ano, se eu não me engano, tem né? Tem descontinho de quem paga à vista, né? Certo. Será que corre o risco de cobrarem 2 parcelinhas do lixo no comecinho do ano, antes do IPTU? Tipo, você paga o lixo fevereiro e março, depois de abril e diante você paga o IPTU.
Aí pesa no bolso Pesa. para muita gente. Pesa demais, nossa. Cada imposto, cada taxa, cada tributo que é cobrado do contribuinte pesa demais no bolso. É uma dor para todo mundo que tem que pagar. Por quê? Porque os serviços não estão sendo prestados em retorno conforme eles deveriam estar. Se a gente tivesse um serviço de qualidade, tivesse vaga nas creches, tivesse um postinho de saúde funcionando bem, uma UPA funcionando bem, eu tenho certeza que a maioria da população não ia estar sofrendo e reclamando de pagar tanto tributo. Ninguém reclama de pagar imposto se ele volta, né? Vamos dizer. Se ele volta com qualidade. Isso. Só que quando não volta, dói em dobro. Pois é. Aliás, falar do lixo, mas esse é um assunto que você vai acompanhar a partir das 11h30 no nosso Pinga Fogo Notícias. Eu dei a manchete hoje no comecinho do programa, 6h30. Já recebi algumas mensagens, algumas pessoas dizendo: como é que é o negócio, Juliano? Nós vamos abordar esse assunto. Você vai ficar sabendo primeiro aqui na Pinga Fogo FM, mas é no horário do almoço. E é o seguinte, ó. Prefeito de Sarandi tem mais uma dor de cabeça para se preocupar. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ele reabriu o caso em que o Ministério Público acusou De Paula de contratar a coleta do lixo sem licitação quando ele foi prefeito lá da primeira vez. Isso aqui você também não tá sabendo, né? Eu não tava sabendo. Acompanhe a partir das 11h30 no Pinga Fogo Notícias. Vamos ficar conectados. Ó, porque o caso, ele tinha sido arquivado, mas o STJ mandou reabrir o processo e essa suposta irregularidade, tá? Pode gerar, inclusive, condenação por improbidade. Condenação por improbidade pode resultar em cassação. Você vai ficar sabendo primeiro aqui na Rádio do Pinga Fogo, mas a partir das 11h30. Eu vou ficar conectada pra ouvir isso aí. Pois é. E outra, sobre Sarandi, agora o prefeito vai ter que responder, a prefeitura, responder ao requerimento protocolado pelo Bianco sobre uma pesquisa, parece estar sendo realizada lá na cidade, para saber se a turma acha que a autarquia deve continuar a autarquia ou pode ser privatizada. A Sanepar não é privatizar. Não, é privatizar sim, porque a Sanepar também tem dono. O governo do estado é dono de um pouquinho, mas tem donos também, outros donos. E a gente paga bem mais caro pela água da Sanepar do que o pessoal paga na água da autarquia de Sarandi. E vale lembrar que o serviço prestado pela autarquia não é ruim em Sarandi. Tem algumas coisas a serem melhoradas, investimentos que precisam ser feitos, isso é óbvio. Mas Sarandi já tem esgoto em quase a totalidade da cidade. E para que o povo lá vai precisar pagar mais caro em uma possível privatização da água lá em Sarandi? Será que precisa disso? Será que tem essa ideia mesmo lá no município? Eu comecei a ver desde ontem também, rodando em alguns grupos, esse tema de que tá rolando uma pesquisa sobre privatizar as águas de Sarandi, e isso assusta. Mas eles não usam o nome privatizar, né? Que o privatizar vai passar para... Não! O que você acha da Sanepar assumir? A Sanepar é privatizar também. Que é basicamente terceirizar o problema, né, para outro. Vai passar, e é privatizar. Vai passar para a Sanepar, é privatizar, por mais que seja uma concessão pública. Então, você vai estar transferindo a gestão do serviço público para uma empresa privada. E que é bom. O serviço da autarquia é bom. O serviço da autarquia de Sarandi é bom. Paga pouquinho. E assim, é bem mais barato que Maringá, hein? Mas muito mais barato. Para mim não é a solução. Privatizar não é a solução. Não é a solução. Ai, nossa, mas falta água. Talvez o serviço vai melhorar. Não. Precisa melhorar um pouquinho os investimentos. É a gestão. E a autarquia fatura. A autarquia tem dinheiro para investir. O problema não é a autarquia. O problema não é... Não, você não precisa passar, igual eu estava falando, terceirizar esse problema para uma concessão para uma empresa privada. Você tem que resolver ele. E é possível resolver, sim, com boa gestão, com transparência.
tem vários pontos que você pode fazer para resolver o problema da água. Porque qual é o grande problema de Sarandi? Realmente, em muitos bairros faltam água, a gente sabe. Eu recebo direto vídeo, direto pessoas falando, mandando mensagem, pessoas desesperadas que ficam o final de semana inteiro sem água. A gente sabe que isso é um problemão lá em Sarandi. Pois é. Já recebi reclamação, é a seguinte: ô Juliano, tá faltando água. Normalmente falta no sábado e no domingo. Isso, final de semana é onde mais tem a falta de água. Aí chegaram até a mencionar, mas é que daí o consumo aumenta. Mas viu, é óbvio que o consumo aumenta. Vamos lá. Boa parte dos moradores de Sarandi, a dona de a moradora, ela trabalha fora. Ela trabalha fora a semana inteira. Ou ela trabalha em Sarandi, mesmo em empresas da cidade, ou ela trabalha aqui em Maringá. E chega o final de semana é quando ela tem o tempo ainda, que na verdade ela deveria descansar, mas é o tempo que ela tem para fazer a faxina em casa, para lavar a roupa da família. E aí você chega final de semana, quando é a única oportunidade que você tem para fazer esse tipo de serviço, aí não tem a água. Como é que fica? Então não pode, aumenta o consumo. Se aumenta o consumo, a autarquia tem que começar a se programar, fazer os investimentos que são necessários para que isso não aconteça. Ô, Juliano, existe um programa do governo federal que chama Avança Cidade Saneamento. Ele é um financiamento pela Caixa, tem 20 anos para pagar, um juros bem baixo, que o município pode fazer para investir. E no que ele pode investir para melhorar essa falta de água, para a gente tentar trazer uma solução para esse problema que é tão grave lá em Sarandi. Ele pode trocar as redes antigas, instalar telemetria. A telemetria, ela é um monitoramento à distância, então você consegue ver o nível da água, a pressão da água, das bombas. Isso é muito importante. Outra coisa que é muito importante também é a setorização hidráulica. Separa por setor para ver onde está o problema. Você pode ampliar os reservatórios, reduzir as perdas e vazamentos com a manutenção preventiva, buscar esses financiamentos públicos para você conseguir trazer uma solução. É claro que essa solução não é do dia para a noite, né? Só que se você fizer uma boa gestão, se você tiver um bom planejamento, o problema da água ele pode ser resolvido sem você privatizar. Porque se você privatiza, você está tirando o controle da cidade, você vai aumentar a tarifa, vai vir caro para o bolso do consumidor. Eu bem sei como é que é isso. O contribuinte vai sofrer. Por quê? Porque essas empresas, elas visam o lucro. O município não. O município não visa o lucro, ele só precisa fazer a manutenção e preventiva e conter ali os problemas. Agora, essas empresas visam lucro. E o rendimento para transformar em investimento. Para converter em investimento. Investimento, não para lucrar. Exato. Agora, se você privatiza e terceiriza esse problema, digamos assim, essas empresas vão visar o lucro, então, consequentemente, a tarifa d'água vai lá para cima. Eu quero acreditar que não seja isso. Quero acreditar que não estão querendo privatizar, não. É só uma pesquisa para ter uma ideia de satisfação com o serviço que a autarquia faz. Eu quero imaginar que é só isso. Também quero acreditar, porque quem fala assim, não, mas daí eles não conseguem resolver o problema. Consegue sim. Consegue resolver o problema sim. É só ter uma boa equipe, boa gestão, fazer os financiamentos necessários e ir na raiz do problema para consertar. Porque se você privatiza, eles vão fazer a mesma coisa, só que vão visar o lucro e vai aumentar ainda mais o valor da tarifa. Então, para mim, privatizar não é a solução. O município tem que dar um jeito, a autarquia de águas tem que dar um jeito, e essa solução é a menos viável possível. Pois é, quero acreditar que eles não vão privatizar, não. Mas vamos acompanhar para saber qual vai ser a resposta da prefeitura a esse requerimento do vereador Bianco, que inclusive foi votado e aprovado pelos demais vereadores na sessão de ontem, lá na Câmara de Vereadores. 9h23. Obrigado pela visita, Simone. E são alguns assuntos que a gente precisa sempre abordar. A gente começou por essa questão da segurança, mas a segurança ela vai um pouquinho mais além do que falar de polícia, de armamento. Melhora na segurança começa lá educando as nossas crianças, que elas tenham um ambiente saudável para frequentar na escola quando está fora de casa.
A segurança eu não vou pública, querer eu não vou querer voltar ainda hoje para falar o seguinte, tá vendo como criança fora da escola, tirar da escola, como fizeram lá em Sarandi, isso pode gerar um problema lá na frente. reflete no futuro. Isso pode ser um prejuízo que vai muito além de um prejuízo financeiro, algo nesse sentido. Prejuízo da educação. É por isso que você vê como é tudo interligado. A segurança pública, a importância dela, esse dever do Estado de cumprir esse papel de segurança pública, o dever do governo federal de manter também esse papel, de combater o crime organizado, de garantir a ordem dentro dos estabelecimentos, de garantir a ordem dentro dos bairros, dos presídios. Então, assim, é um conjunto de fatores. Começa pela segurança, começa também pela base das crianças indo para a escola, estudando, Exatamente. aprendendo o caminho do bem. E uma coisa é interligada à outra. Se uma não funciona, a outra também não vai funcionar e assim sucessivamente. É por isso que tem que pensar num conjunto para funcionar e sempre pensar no futuro, né? Exato. Não é só pensar no dia de hoje, né? Não pode só olhar pro hoje. Ah, não, hoje é assim, é a melhor coisa. Não, mas e para amanhã? Não, para amanhã não é a melhor não. Para amanhã pode ser a pior. Então nós temos que pensar muito nisso também. Obrigado da visita, Simone. Uma ótima e abençoada quinta-feira. Pois é, estamos para finalizar mais um mês e mais uma semana, hein? É verdade. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar aqui novamente e quero fazer um convite que sabadão agora, 7h30 da manhã, tem o nosso programa na TV, o TV Unindo Propósitos, aqui em Maringá região, no Canal 10. Canal 10 aqui. Isso. E vai retransmitir na Cinturão Verde? Cinturão Verde de Cinturão TV. Verde. Daí pega Nova Cantu, pega o Moarama, Cianorte, é bem amplo. Vai ali. bem mais longe, né? É bem bacana. O tal do Acioli podia abrir um espaço pra nós lá falar de política também, né, Acioli? Ah! Acho que ele nem conhece nós. Ele tá lá em Cianorte. Quer dizer, conhece, mas tá bom conhece. também, não tem problema. 7h30 da manhã, sábado. E sábado, na Rede Cinturão Verde. E também no YouTube, né? Que é @TV Programa Unindo Propósitos. Que é muito bacana. A gente sempre traz convidados especiais. A gente fala sobre temas importantes. E a gente quer unir propósitos. Unir pessoas que querem fazer a diferença na vida de outras pessoas. No YouTube, programa... TV... Não, arroba TV Unindo Propósitos. TV Unindo Propósitos, isso. TV Unindo Propósitos, já começa a seguir, clica na notificação, ou melhor, se inscreve e clica na notificação, que aí quando começar o ao vivo, você já recebe a notificação aí para acompanhar, ou no Canal 10. No Canal 10, tá? Aqui em Maringá e nos outros canais da Cinturão Verde também vai estar sendo retransmitido sábado, a partir das 7h30 da manhã. Preciso levar meu abraço ao apóstolo Celso Santos. Apóstolo Celso, pastora Rose. Pode deixar. E a família toda também, lá da TV 10. Pode deixar. Obrigada mais uma vez, Pinga, pela oportunidade. Um abraço a todos que estão nos ouvindo, nos escutando, nos assistindo. E principalmente ao povo de Sarandi, né, da minha cidade, que eu tanto amo. E olha que nós temos uma boa audiência em Sarandi, hein? Graças a Deus, hein? Graças a Deus. Tem gente que fala que é pequena, mas não tem.